1 Coríntios capítulo 6, 12 a 14, que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de vocês que estão aqui, os que estão longe. Continuamos na nossa série de 1 Coríntios, né? Com os cumprimentos do nosso irmão Jason, que me colocou nessa sinuca. Vai se preparando, neguinho. Daqui uns dias eu pego você, tá? Aquele dia que você esteve aqui falando, você foi muito bem. Preciso deixar você mais vezes fazer isso aqui. Né? Oi? Ó. Depois eu vou passar para o pastor, o pastor passar. Então lá, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 até o 14, diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vamos orar? Pai, graças te damos por este dia que o Senhor nos deu e por estarmos aqui nesta noite, para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra, para ouvirmos a Tua voz. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite, que a Tua graça, o Teu favor, o Teu cuidado sejam conosco. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, ó Deus, e que não sejamos achados em falta, em coisa alguma, mas que possamos nos apresentar diante do Senhor com as nossas mãos limpas. Perdoe os nossos pecados, Pai, enche-nos com o Teu Espírito, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse texto aqui é um texto muito conhecido já da grande maioria de vocês. Ele fala de algo que é muito comum às pessoas, né, quando nós tratamos de algo a respeito de práticas, no mínimo, duvidosas ou questionáveis na vida de alguns que se dizem cristãos, que se dizem novas criaturas. Então, muita gente fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo ou nem todas convêm. Então, muitos aqui já ouviram essa citação desse texto bíblico. Quem aqui nunca ouviu? Difícil, né? Alguém que nunca ouviu. Ele trata a respeito do princípio da liberdade cristã. Ou seja, nós somos livres e, portanto, podemos fazer ou experimentar qualquer coisa, uma vez que nós somos salvos pela graça. Não é por aquilo que nós fazemos. Não é por aquilo que nós deixamos de fazer. A salvação, ela é pela graça. Não é pelos nossos méritos. Então, se a salvação é pela graça, não é pelos meus méritos, automaticamente algumas pessoas podem pensar, olha, então já que é assim, eu posso fazer qualquer coisa e está tudo bem, está tudo certo, não vou ter problemas com isso, não vou ter problema algum. Mas será que nós podemos usar essa liberdade assim, de qualquer forma? Será que é assim mesmo, Marlene? Será que é assim? Pode usar de qualquer jeito, está tudo bem, está tudo certo? E aí, seu Wander? Pode falar, eu deixei o microfone ligado ali, ó. É muito provável aqui que os cristãos de Corinto estavam usando esse princípio da graça, que é um ensino muito defendido por Paulo em todas as suas epístolas, de uma maneira incorreta. E muitas pessoas usam isso de maneira incorreta, para justificar o erro.
para justificar a sua falta de temor a Deus, de santidade, de santificação, de consagração a Deus. Muito provavelmente quando Paulo fala sobre esse tema aqui, que é muito recorrente na vida de Paulo, ele está falando de algo que talvez estivesse sendo ensinado pelos coríntios de maneira incorreta, distorcida, talvez até mesmo leviana, em especial naquilo que se referia à imoralidade sexual. Semana que vem nós vamos falar um pouco melhor sobre essa questão da sexualidade, né? Mas quando a gente olha aqui para esse texto, a gente vai perceber que Paulo ele vai combater essa prática aqui, essa mentalidade. O ensinamento dos coríntios aqui, pelo que Paulo está deixando aqui mais claro, é que eles estavam com uma vida moral muito deficitária. Eles estavam usando a liberdade que tinham em Cristo e a questão da graça de Deus de maneira muito leviana, muito desprezível, como se aquilo não importasse diante de Deus. Eles estavam dando uma margem a práticas sexuais impuras, impróprias, sem levar em consideração o princípio da santificação do próprio corpo. E aí, desta forma aqui, Paulo ele vai ratificar, né, ele vai confirmar que sim, nós temos plena liberdade em Cristo para fazermos o que nós quisermos. É isso que ele fala aqui, olha, todas as coisas me são lícitas. Então, tudo que eu quiser fazer, eu posso fazer. Eu tenho liberdade em Cristo para fazer o que eu quiser. Porque a graça de Deus em Jesus Cristo, ela é suficiente para me justificar e me purificar de todo pecado. Né? Então, olhando desse ponto de vista, nós somos livres em Cristo. Não estamos presos aquele antigo conceito, né, que muitos crentes tinham, eu não faço tal coisa porque a minha religião não permite, né? Eu mesmo já ouvi muitas vezes, fulano, alguém chamando para ir, por exemplo, para ir beber, né? Tomar uma cerveja, alguma coisa. Rosamilton, vamos tomar uma ali no bar. Eu falei assim, não vou. Eu falei assim, por quê? Seu pastor não permite? Sua religião não permite? Assim, não, eu não vou, em primeiro lugar, porque eu não gosto. Em segundo lugar, porque isso faz parte da minha vida. Né? Poderia, sem problema. Minha consciência talvez não me acusasse disso. Entretanto, não é uma coisa saudável. Eu não posso usar essa liberdade que Deus me dá de fazer qualquer coisa. E com isso, deixar a minha ética cristã de lado. Não é porque a minha religião não permite que eu vou deixar de fazer. Não, é porque eu quero agradar a Deus. Porque eu quero viver a prática da santificação, a santidade, como um estilo de vida, e porque eu quero que aquilo que eu faço reflita o caráter de Cristo na minha vida. Não é porque a minha igreja não permite, não é porque o pastor não permite, não é porque isso ou porque aquilo. Mas quando eu ando e tenho modo de viver realmente consagrado a Deus, cheio da presença dEle, eu vou querer fazer tudo aquilo que demonstra de fato que eu nasci de novo, que eu tenho em minha vida as marcas de Cristo. Mas aí Paulo vai um pouquinho além. E agora ele vai afirmar e firmar um princípio elementar para o cristão, o de mantermos uma consciência
renovada pelos valores cristãos, de uma mente realmente pura, limpa, santificada diante de Deus, né? Como nós podemos ver lá em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que? Fala alto aí, senão eu não ouço. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então aí quando a gente olha aqui o verso 12, e o Paulo complementa aqui, mas nem todas convêm, o que Paulo está dizendo aqui, convidando os cristãos de Corinto, é a terem então uma mente renovada, restaurar a sua mente e conformá-la à mente de Cristo, porque quando eu conformo a minha mente à mente de Cristo, aquilo que eu entendo que eu posso fazer e eu não faço por amor a Cristo, eu estou deixando nítido e claro que eu tive a mente transformada e santificada pelo poder de Deus. E aí, então, quando eu penso que eu posso fazer, mas que não convém, eu mostro para as pessoas que aquilo não é bom para a minha vida, não é bom como testemunho de um cristão, aquilo não faz parte da vida de uma pessoa que já nasceu de novo e que agora vive em novidade de vida. A palavra de Deus nos diz, aquele que roubava, que não roube mais, aquele que mentia, não minta mais, né? Aquele que adulterava, não adultere mais, e assim por diante. Então as velhas práticas, as velhas posturas, as velhas atitudes, elas ficam para trás. Eu sou livre em Cristo para continuar fazendo? Sou. Mas em que eu mostrarei que sou diferente se eu continuo vivendo a velha natureza? Se eu continuo nas velhas práticas? Se eu continuo demonstrando que a minha vida não mudou coisa alguma? Uhum. Você, né, ter mudança na sua vida, como que vai ter, como que eu vou falar para a pessoa, vai ter um peso, Não causa impacto, né? porque na minha vida ele não viu mudança. Uhum. Quando a pessoa não vê mudança na nossa vida, no nosso caráter, no nosso modo de pensar, isso não causa impacto na vida da outra pessoa. Então, Paulo aqui, ele firma agora este princípio de que nós precisamos ter uma consciência renovada pelos valores cristãos. Ter uma mente com a mente de Cristo. E não apenas isso, Paulo também vai introduzir aqui uma nova dinâmica para a vida cristã, afirmando que o princípio da liberdade está condicionado ao autocontrole. Oi? Domínio próprio. Exatamente. Né? Autocontrole, ou seja, domínio próprio. Né? Auto, eu. Né? Controle, eu tenho controle. Então, ou seja, eu me domino. Que também é o ensino que Paulo difunde, né? A gente vê lá em Gálatas capítulo 5, que este é uma das características do fruto do Espírito. Né? Domínio próprio. Então, todo cristão deve buscar desenvolver em sua vida as características de quem tem em si as marcas do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Né? Exatamente.
Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil. Tá? Oi? É verdade, né, Ana? Tem hora que a gente perde o controle, né? Por isso que a gente tem que ser conduzido o quê? Tem que ser conduzido pelo quê? Pelo Espírito Santo. Porque pela nossa própria capacidade, a gente não vai conseguir. Por isso que o texto fala que ele não fala que é um fruto da carne. É um fruto do Espírito. Se é um fruto do Espírito, quem é que concede? É o Espírito. Oi? Exatamente. E como é que a gente faz para ter o fruto do Espírito, as marcas do fruto do Espírito em nós? Nós precisamos buscar, desenvolver e estar em intimidade, ter afinidade com o Espírito. E aí Paulo vai ensinar o quê? Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. E é interessante que Paulo ele não joga simplesmente esse conceito lá na carta e fala, ó, encha-se com o Espírito Santo e deixa você. Tá, e agora, o que eu faço? Como que eu vou encher com o Espírito Santo? Ele deixa a fórmula lá. Qual que é a fórmula? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, né? E aí, Jason? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvando e salmodiando ao Senhor. Irmãos, não tem como a gente se encher do Espírito se a gente não buscar a presença dEle, simples assim. Se a gente não busca a presença dEle, a gente não vai ter as características do fruto do Espírito. Se a gente não tem as características do fruto do Espírito, a gente vai fazer essas porcaria que os crentes de Corinto estavam fazendo. Desculpa falar a palavra, mas é bem isso mesmo. Porque quando a gente não se enche com o Espírito, a gente vai se encher com o quê? Com porcaria. E a própria palavra diz de onde que vem, né? Porco, né? O que um porco é? Sujo. Você pode colocar ele num chiqueirinho bonitinho, arrumadinho, mas o troço sempre vai ser fedorento. Esses dias eu fui lá na casa da irmã Antônia, né? Aí eles têm fizeram um chiqueirinho lá, bonitinho, coberto, calçada, tudo certinho. Mas não tem jeito, o bicho faz uma sujeira. Tem o cheiro, né? E assim é a vida do crente que não se enche com o Espírito. Pode estar tudo bonitinho por fora. Mas a gente percebe o que tem dentro. Não é assim? Então, desta forma, irmãos, nós precisamos aprender que não existe uma liberdade plena que não passe pelo crivo de uma consciência pura, sadia e principalmente pautada pelo domínio próprio por meio da atuação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Por isso que nós precisamos ter em mente que o cristão deve saber viver segundo os princípios da santidade, buscando a santificação. Como nós já estudamos aqui anteriormente, no Sermão do Monte, viver a prática daquilo que Jesus Cristo ensina, ou viver a prática daquilo que Paulo ensina, é impossível para o homem carnal, para o homem natural. Só pode ser conseguida de fato se nós nos entregarmos por completo a Deus e permitirmos que o Espírito Santo de Deus nos encha. Eu costumo dizer o seguinte, que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais longe nós ficaremos do pecado.
Agora, experimenta viver longe de Deus para você ver o que vai acontecer. Sua vida vai ser uma vida de constante queda e cada vez piores quedas. A gente já vai começar a não achar problema em certas práticas. Um copinho de cerveja, o que é um copinho de cerveja, né? Aí, de repente, parte de um copinho de cerveja para uma latinha vai para uma garrafa, de uma garrafa vai para 10 garrafas, e aí já vai para outras coisas mais pesadas, relacionamentos impróprios com outras pessoas. Oi? Só vai se contaminando. E a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Oi? Sim, com certeza. Por isso que quem está numa situação dessa deve voltar correndo para Deus. Uhum. Buscar ele, mesmo fraca, mesmo pecadora, eu só respondi isso. Né? Porque nós somos carne, nós somos seres humanos. Mesmo que estiver fraca, mesmo que estiver caído, acontece isso comigo, eu mesmo assim ainda prefiro Deus, porque é Ele que vai me levantar. Com certeza. Ele vai me restaurar. Agora, se eu não quiser Ele, só vou para a perdição, só vou mais o buraco, mais as profundezas mais. Uhum. Que as pessoas acham assim também, que tem os dois lados, né? As pessoas também acham que você tem que andar assim, igual aquele santo também não pode nem comer, né? Uhum. Você não pode rir livremente, porque você, entendeu? Você não pode dar uma risada, não pode conversar com ninguém. Você pode fazer, que nem eu posso colocar, não posso fazer tudo isso. Desde que a minha mente, né? A minha mente, as coisas da minha mente é diferente. Uhum. Santidade, né? Então tem pessoa que acha também que você não pode, nada. Né? É aqueles que é cheio de religiosidade. Uhum. Isso aí tem um monte, né? Mas vida de religiosidade não quer dizer que é uma vida de santidade. Né? É como o cabelão ou o saião não vai dizer, não vai provar nada, né? Olha, para você ser crente, É. olha para lá na UPA enfrentando, ser crente, antes de ser pode falar das pessoas, pela graça de Deus. Uhum. Então, nós precisamos ter em mente aqui que o cristão ele deve viver segundo os padrões e os princípios da santidade, santificação. Porque sem santificação, ninguém verá Deus. Simples assim. E a palavra de Deus, ela não mente, meus irmãos. Olha, é pelo padrão de santificação que você vive que você vai demonstrar se realmente você é verdadeiramente salvo ou não. Falar que a gente, por conta disso, não vai mais errar, não vai pecar, é mentira. A gente vai continuar errando, vai continuar pecando, sim. Isso é uma coisa que a gente só vai se livrar quando a gente morrer, ou quando Cristo vier buscar a igreja, como eu estava falando com o Jason recentemente, né? E isso pode ser que seja mais breve do que a gente imagina. Tem muita gente brincando de ser crente, e uma hora a trombeta vai soar e o sujeito que pensa que não é. Então, a santidade e o temor a Deus é que evidenciam o nosso novo nascimento, a nossa prática e o nosso estilo de vida. Eu costumo dizer, né, e tenho plena convicção disso, que o crente ele não perde a salvação. Entretanto, o verdadeiro crente, ele evidencia a sua salvação por causa da prática de vida dele. O sujeito fala assim, que fulano perdeu a salvação, então ele nunca foi salvo. Simples assim.
né? Mas voltando aqui ao nosso texto, se nós queremos de fato agradar a Deus, bem como demonstrar toda a nossa gratidão a Ele, e o valor que nós damos à graça que Ele nos concede em Cristo, nós devemos viver de modo digno deste tão grande presente que nós recebemos do nosso Senhor. E não apenas isso, mas o nosso modo de viver é que evidenciará se nós de fato somos cidadãos de um novo e grande reino, o reino de Deus, o reino dos céus. Agora, uma coisa para a gente lembrar, isso tem que ficar gravado na nossa mente, que para nós, a salvação é de graça. É pela graça. Porém, ela teve um alto preço. É de graça para nós. Mas para aquele que pagou a conta, não saiu de graça, não. Custou a vida. Ou melhor, a morte do próprio Filho de Deus numa cruz. A salvação é graça, mas não foi de graça. Se você está brincando aí de pecado, está brincando de ser crente, meu irmão, você está... Exatamente, está enganando a si próprio. E pior ainda, não está valorizando o presente de Deus para você. Não está valorizando o sangue que Cristo derramou, não está valorizando o corpo dele que foi cortado no chicote. As mãos dele que foram cravadas numa cruz, os pés dele que foram furados, né, pelos cravos. A coroa de espinhos. E aí é que é questionável então se o sujeito realmente entendeu o que é salvação ou não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quem é que está no controle? Quem é que tem que estar no controle? O Espírito Santo, que habita em nós, ele tem que estar no controle. Para que assim a gente não permita que as coisas nos controlem. Porque quando a gente perde o senso da moralidade, o senso da decência, a gente passa a ser controlado pelas coisas. A gente é controlado pelo celular, tem gente que é controlada pela pornografia, tem gente que é controlado pela bebida, pelos vícios, enfim, controlado por tanta coisa. Menos pelo Espírito Santo de Deus. Exatamente, o Espírito Santo fala. E se não for assim, tem alguma coisa errada, minha irmã. Uhum. Eu sinto no meu serviço. Eu falo assim, e às vezes também, quando a gente está indo para o lugar errado, o Espírito Santo está naquele toque. Sabe aquele toque, mas Uhum. não ouve, né? Exatamente. Fala da intimidade, né? Isso que a gente tem que ter intimidade. Precisa ter intimidade com Deus. Precisa. E aí é uma coisa interessante que assim... a gente tem que realmente estar com esse ouvido atento para aquilo que Deus toca no nosso coração. Eu já passei por situação assim, de ter feito coisa, depois falar assim, por que eu fiz isso? Não tinha necessidade. Né? Por que eu falei isso?
né? Daí é que entra aquela questão do domínio próprio, né, Marlene? Eita! Devia pedir para consertar o cabo da panela. Aham. Não sei por que perdi aquela panela. Não, olha essa panela. Estou cansada, não sou. Olha essa panela que eu minha mão. Você jogou ela com as coisas que estavam dentro de tudo, né? Interessante. Aí eu peguei ela assim, não pensei, mas eu. Eu fiquei triste. Eu falei assim, nossa, se tem uma pessoa aqui, sobraria uma pessoa, né? Não, mas não estava cheio de comida, não. Uhum. Dizia muito pouco lá, mas não gostei. Não, Eu falei, não, tem coisa. eu tava só, tá? Quando a pessoa quando a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, a hora que ela faz a coisa errada já vem na hora, A tristeza, né? nossa, É, com certeza. E se não estiver incomodando, gente, olha, para um pouquinho. Se você fez alguma coisa errada, isso não te incomodou, para e coloca a tua vida diante do altar de Deus. Pede perdão, pede para que o Espírito Santo te encha, porque senão, é claro que isso não vai isentar a gente, eu já falei, vou repetir, não vai isentar a gente de errar, de continuar errando. Mas vai livrar a gente de cada enrascada, vai livrar a gente de cada problema, de cada situação. Um conceito equivocado e ensinado pelos cristãos de Corinto também, aqui ele estava ligado às necessidades fisiológicas básicas. E aqui ele é exemplificado por Paulo quando ele fala assim, olha, a comida é para o estômago, assim como o estômago é para a comida. Uma necessidade fisiológica básica. A gente tem que comer para sobreviver, não é? Diz um velho ditado que saco vazio não para em pé. Então, o grande problema é que os cristãos de Corinto estavam comparando algumas necessidades fisiológicas básicas, né, com necessidades fisiológicas não tão básicas assim. E aí Paulo vai usar esse exemplo aqui, bem simples, para mostrar para eles, olha, vocês estão comparando uma coisa com outra e não é bem assim que funciona a coisa não. A comida é para o estômago é para a comida. Deus fez os dois e Deus vai destruir os dois. Agora, o seu corpo ele não foi feito para a imoralidade. O seu corpo não foi feito para as práticas sexuais ilícitas. O seu corpo não foi feito para a promiscuidade. A gente vai ver isso aí na semana que vem. A gente vai entrar nessa área aí. Mas Paulo está deixando isso aqui muito claro para os cristãos de Corinto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem que se dominar nessa área sexual, em especial. Sexo é muito bom, maravilhoso, entre quatro paredes, marido e mulher. O que passa disso é de procedência maligna. Né, Jace? Oi, fala mais alto aí que eu não ouvi. tomara que tenha bastante jovem, solteiro, ouvindo essa mensagem. Amém. Então, irmãos, e Paulo ele cita esse exemplo aqui e fala assim, olha, tanto o estômago quanto o alimento vai ser destruído. E aí ele fala, olha, mas com relação ao teu corpo, você tem que separá-lo, você tem que mantê-lo em santificação. Porque apesar do sexo ser uma necessidade do ser humano, não é uma necessidade básica. Você passa sem. Você tem que consagrar o seu corpo a Deus.
O homem, ele pertence à sua esposa e a esposa pertence ao esposo. E os dois têm que se guardar numa vida de santidade, um para o outro, e nada fora disso. O problema dos cristãos de Corinto é que eles estavam se inflamando aqui, como se fossem animais. E aí Paulo vai destacar aqui que, ao contrário do exemplo que ele cita do estômago e do alimento, ele ensina que o corpo ele não foi feito para a imoralidade sexual, mas sim para o louvor e a glória de Deus. E desta maneira nós devemos também nos santificar diante dele e usar todo o nosso corpo para a exaltação do nome de Deus. Até mesmo porque nós somos feitos segundo a sua imagem e semelhança. Nós não somos animais. Não adianta o sujeito falar assim, é meu instinto, o homem tem um instinto. Até onde eu sei, o ser humano não é um animal. Ele é uma criatura feito à imagem e semelhança de Deus. Não somos animais, ao contrário do que é pregado por aí pela teoria da evolução. Simples assim. É o único é o único ser criado e dotado de inteligência racional. Ou seja, ele pensa, ele tem o poder de decidir, de escolher entre o certo e o errado. Não somos animais que vivem em prol do seu instinto. A palavra de Deus nos diz que quando Deus criou o homem, diferentemente dos outros animais que ele disse, e haja animais que povoem a terra, né, os peixes no mar, as aves no céu e tal, e surgiram essas coisas, esses animais. Ao contrário, o ser humano, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em outras palavras, ele fez o ser humano com as suas próprias mãos, conforme a imagem de Deus, e o dotou com capacidade de escolher. Colocou nele a capacidade de raciocinar, de pensar. Nos fez seres racionais, seres pensantes. Temos então opções e temos escolhas. Não podemos, ao errar, simplesmente dizer, olha, eu fiz isso por causa do instinto. Aí eu vi certa coisa, eu vi aquela moça bonita, ela não resisti. E o domínio próprio? Ontem saiu nos noticiários aí, né, aquela questão daquela moça que foi violentada. E parece, né, que falaram que foi um estupro culposo. Eu não tive a intenção de fazer. Oh, faça-me o favor, né? É animal, então? É um animal irracional que não tem intenção de fazer e faz? Sim, claro. Se não for consensual, mesmo no casamento é errado. Não deixa de ser estupro. Né? Diz o velho ditado que se um não quer, dois não brigam. Claro que a palavra de Deus também ensina que um não pode ficar se negando ao outro para que o pecado, para que o diabo não venha tentar e haja, né? Porque o corpo da esposa pertence ao esposo e o corpo do esposo pertence à esposa. Mas aí no caso aí dessas coisas é forçado. Sim, não, forçado sem condição, em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese.
Tá? Então, o sujeito que criou essa tese do estupro culposo, ou ele é louco, ou é um retardado. Mas as duas coisas são a mesma coisa, né? É um retardado um sujeito desse. Ou foi comprado, né? Por um alto e bom preço. É uma coisa que parece estar muito nítido nisso aí. No meu, pelo menos na minha pouca capacidade intelectual. Então, nós não podemos fazer as coisas e dizer que nós fizemos por instinto, porque nós temos opção de escolha. Porque quando nós dizemos que fazemos alguma coisa por instinto, nós estamos jogando toda a culpa dos nossos atos errados em Deus, porque Deus nos fez assim. Então, se eu digo que eu faço por instinto, eu estou dizendo que Deus me fez errado. E se Ele me fez errado, a culpa do meu pecado não é minha, é dele. Já parou para pensar nisso aí? Não foi isso que Adão fez? A esposa que o Senhor me deu. Ele tinha escolha ou não tinha? Ele tinha escolha. Mas ele escolheu errar. E aí ele jogou a culpa da sua imbecilidade em Deus. Ele não jogou nem a culpa nela, jogou a culpa em Deus, porque foi Deus que deu. Aliás, nossa vida, né? Os acertos e erros, a nossa vida é uma somatória das nossas escolhas. Se a gente faz escolhas certas, a nossa vida, nós desfrutaremos de uma vida boa. Se nós fazemos escolhas erradas, sinto muito dizer, mas claro que existem algumas variantes, né? Eu estou falando isso aqui de um modo geral. Além disso, Paulo também afirma aqui que Deus há de nos ressuscitar, assim como fez com o nosso Senhor. Então teremos o nosso novo corpo glorificado diante de Deus, ou seja, em outras palavras, devemos viver em santidade ou viver em santificação, porque o nosso corpo, a gente vai ver isso semana que vem, é o templo do Espírito. E aí, então, na nossa morte, Deus vai nos santificar, Deus vai glorificar este corpo para que possamos nos apresentar diante dele. Teremos, então, um corpo transformado. E aí, então, nós precisamos realmente viver essa santidade, essa santificação, para que isso sirva de testemunho da transformação que Cristo promoveu na nossa vida. E servir também de testemunho da vida futura que nós havemos de experimentar em Cristo, lá no céu. E aí, para concluir, né, já está ficando tarde, que hora que você tem que entrar no seu trabalho? Então já deu a hora quase. Então tá bom. Então desta forma aqui, irmãos, nós podemos aprender neste texto que nós, os cristãos, devemos buscar viver em santidade. Consagrando a nossa vida, a nossa mente, os nossos dons e os nossos talentos ao Senhor. Nós, os cristãos, devemos, portanto, renovar a nossa mente e assim vivermos de modo digno da nova aliança feita conosco em Cristo, a fim de que nós possamos demonstrar toda a nossa gratidão pela graça de Deus que nos alcançou. Certamente, como cristãos, como servos de Deus, nós somos livres. A graça nos garante isso. Somos livres para fazer o que nós quisermos. Entretanto, um cristão que deseja de fato agradar a Deus em todo o seu viver e deseja também honrar o sacrifício de Cristo em nosso favor, ele vai viver uma vida de santificação, de entrega, de dedicação a Deus e vai buscar viver de tal modo que
reflita de fato o caráter de Cristo, vai buscar viver aqui da mesma forma que Cristo viveu aqui nessa terra. E aí nós poderíamos dizer também que um bom balizador, né, dos nossos desejos, ou seja, uma boa regra, né, para os nossos desejos, para a nossa vida de um modo geral, não só dos nossos desejos, mas também dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, deve ser pensar o seguinte: Jesus faria isso que eu estou prestes a fazer? Jesus pensaria isso que eu estou pensando? Ou ainda, Jesus desejaria isto que eu estou desejando? Eu penso e eu acredito que se nós começássemos a fazer essa pergunta, nós evitaríamos 90% dos nossos problemas ou dos nossos pecados. Porque, meu irmão, se a resposta para a sua pergunta sincera for não, se Jesus não faria o que você está querendo fazer, se Jesus não pensaria o que você está pensando, se Jesus não desejaria o que você está desejando, e ainda assim você insistir em fazer, desculpa falar, você é muito burro. Simples assim. Tem algum problema. Tem algum problema. Então pense nisso. Fuja da imoralidade. Todas as coisas me são lícitas, mas convém? E aí, convém? Convém, moço? Convém, moço? Convém, moça? É isso aí. Difícil, né? Mas é simples assim. Irmãos, viver a vida cristã, ao contrário do que muitos pensam, não é fácil, não. E ela só pode ser vivida da forma que eu falei para os irmãos. Sendo totalmente dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. De outra forma, não. Se a gente não se encher com o Espírito Santo, se a gente não se encher com o Espírito Santo, a gente não vai conseguir. Vamos orar? Irmã Marlene, ora aí para a gente encerrar. Amém. Amém. Deus nos abençoe.